E aí, pessoal, tudo pronto para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive? Hoje a gente vai, vamos ser sinceros, dar uma olhada em um compositor que vive um pouco à sombra de Buck Handel, É verdade. mas que tem um talento absurdo, Domenico Scarlatti. E sabe o que é mais legal? A história dele vai muito além da É Itália. mesmo? A gente vai usar os textos que você mandou para entender como Portugal e Espanha influenciaram a música do Scarlatti. Interessante. Mostrando um cara que realmente absorveu a alma de cada lugar que ele passou. Que legal. Pelo jeito, Scarlatti não era de ficar parado, né? Começou a carreira seguindo os passos do pai, É. o Alessandro Scarlatti. Um nome super importante na ópera séria da época. Imagina a responsabilidade. Pois é. Mas com 32 anos, ele simplesmente larga a ópera e decide seguir um caminho totalmente diferente. E diz, por que alguém faria isso? Essa é a grande questão. É fascinante ver essa mudança radical na trajetória dele. Abandonar a ópera, um gênero tão prestigiado na época. E se jogar em novos estilos. Isso mostra que ele era inquieto, sempre em busca de novas sonoridades. E essa busca o leva para Portugal. Portugal, que virada. É. O Scarlatti se muda para a corte portuguesa a serviço do rei de João VI como mestre de música da princesa Maria Bárbara. Isso. E é nesse período que ele compõe serenatas, cantatas, obras que carregam a influência da cultura musical portuguesa. A gente consegue ver essa mistura de estilos na prática. Com certeza. A corte portuguesa naquela época era um centro cultural fervilhante, com uma vida musical intensa. O Scarlatti se integrou nesse ambiente, absorvendo sons e estilos da música portuguesa, e isso se reflete nas composições dele. E tem outra coisa. Ao contrário do que muita gente pensa, o Scarlatti não era o mestre da Capela Real em Portugal. Os documentos mostram que ele era, na verdade, o compositor régio e professor. Isso muda bastante a nossa visão sobre ele, não é? Sem dúvida. Essa descoberta muda completamente nossa perspectiva sobre o papel dele em Portugal. Ele não era apenas um músico a serviço da corte, mas um compositor ativo, criando novas obras e passando seus conhecimentos para os alunos. Incrível. E essa vontade de experimentar coisas novas na música leva o Scarlatti para outros cantos da Europa. Londres, Paris, Roma. O cara estava sempre em movimento, buscando inspiração, absorvendo novas influências. Imagina a bagagem cultural que ele acumulou nessas viagens. Dá para dizer que essas viagens moldaram o estilo único dele. Com certeza. As viagens foram cruciais para a formação do estilo singular do Scarlatti. Ele teve contato com diferentes escolas musicais, culturas e sonoridades. Tudo isso contribui para a riqueza e originalidade da música dele. E é na Espanha, acompanhando a princesa Maria Bárbara, agora rainha consorte, que o Scarlatti encontra um ambiente ideal para sua genialidade florescer. É nesse período que ele compõe suas famosas sonatas para cravo. Obras que o consagraram como um dos grandes nomes da música barroca, o que as torna tão especiais. As sonatas para cravo do Scarlatti são realmente extraordinárias. Elas mostram uma ousadia harmônica, um virtuosismo técnico e uma originalidade que as tornam únicas. Elas são inovadoras em vários aspectos. A maneira como ele usa as arqueacaturas, por exemplo, lembra a sonoridade das guitarras flamencas espanholas. Ou seja, ele estava misturando a técnica italiana com a sonoridade espanhola. E isso no século XVIII. É muita modernidade para a época. Exatamente. E não podemos esquecer das modulações ousadas, as estruturas formais inovadoras. Ele rompe com as convenções da época, criando um estilo próprio cheio de personalidade. Mas a pergunta que fica: Scarlatti era um excêntrico ou um visionário à frente do seu tempo? O cara era um gênio incompreendido ou estava realmente inventando moda? Essa é uma questão complexa e fascinante. Ao analisar sonatas, a gente percebe elementos que antecipam características da música clássica, como o duplo retorno, que é o retorno simultâneo do tema principal e da tonalidade original. Mas, ao mesmo tempo, ele se distancia da grandiosidade e da monumentalidade de Bach e Handel, criando um universo musical próprio, mais intimista, mais focado no prazer de quem escuta, quase como um compositor independente em uma época em que isso não era comum. É como se ele estivesse explorando um novo caminho, um caminho que para os seus contemporâneos podia parecer excêntrico, mas que para nós, hoje, revela uma genialidade singular. E é nesse ponto que a gente começa a questionar essa visão darwiniana da história da música, que privilegia a inovação em detrimento da tradição. Será que essa é a melhor forma de analisar a história da música? É verdade. O Scarlatti nos convida a repensar essa lógica evolutiva, mostrando que a música não segue um caminho linear, mas se expande em várias direções, muitas vezes ao mesmo tempo. O Scarlatti, um compositor periférico, como alguns o chamam,
nos mostra que a genialidade pode florescer em qualquer lugar, independente dos grandes centros das correntes dominantes. E é por isso que a gente precisa conhecer a história dele, para entender que a música vai muito além do que está nos livros. E no final das contas, o que importa é a força da música dele, a capacidade de nos tocar e nos transportar para um universo de emoções e sensações. É isso que faz dele um compositor único. E para entender melhor essas emoções, preparem-se, porque na próxima parte do nosso mergulho a gente vai se aprofundar ainda mais na Sonata do Scarlatti. A gente vai analisar exemplos específicos mencionados nos textos que você mandou. Vamos desvendar os segredos da sonata em Sol maior K maior Santa 5, da sonata em Mi maior K 264 e da sonata em Fá menor 481. Até a próxima. Então, vamos mergulhar de cabeça nessas sonatas. A sonata em Sol maior K 105, por exemplo, ela tem uma estrutura bem típica do Scarlatti. A primeira parte modula da tônica para a dominante e a segunda volta para a tônica, mas por um caminho harmônico mais distante. Para simplificar, imagine que ele está fazendo um desvio, saindo da estrada principal e voltando para uma rota alternativa. Entendi. Mas o que faz essas sonatas ser tão especial não é só a estrutura, certo? Pelo que eu vi nos textos, o grande destaque é a harmonia ousada e cheia de surpresas. É como se ele estivesse brincando com as regras da música da época. Exatamente. Ele usa e abusa das dissonâncias, criando uma sonoridade única, que pode até parecer estranha para alguns. Por exemplo, no trecho que vai do compasso 39 ao 41. A harmonia base é Lá maior, mas as notas Ré, na mão esquerda, não resolvem para Dó, sustenido como seria esperado. Ela se prendem ao Mi, criando um efeito quase como um cluster moderno. É como se ele estivesse dando uma pitada de música do futuro em uma composição do século XVIII. É como se ele estivesse provocando os nossos ouvidos, né? Nos desafiando a entender essas dissonâncias que na época deviam soar muito estranhas. Imagina a cara de quem ouviu isso pela primeira vez. Com certeza. E essa ousadia harmônica fica ainda mais evidente com o uso das aquiacaturas, aqueles grupos de notas curtas que dão uma textura quase áspera à música. É como se ele estivesse adicionando um tempero especial à receita. E é aí que entra a influência espanhola, né? Essas acaturas lembram muito o som das guitarras flamencas, um elemento típico da música popular espanhola. Perfeito. O Scarlatti incorpora esse elemento exótico à música dele, criando uma fusão única entre a tradição italiana e a sonoridade espanhola. Em alguns momentos ele leva as achiacaturas ao extremo, como no trecho que a gente destacou da sonata em Sol maior, onde elas são mantidas quase como um pedal, criando um efeito hipnotizante. É como se estivesse nos levando para um transe musical. É incrível como ele consegue criar uma atmosfera tão vibrante e única com elementos tão simples. E essa criatividade sem limites também aparece na forma como ele explora as modulações. A sonata em Mi maior K 264, por exemplo, é um verdadeiro carrossel harmônico. Sério? É como se ele estivesse mudando de estação de rádio a cada compasso. Me explica melhor isso. A primeira parte da sonata já apresenta acordes cujas fundamentais estão a um trítono de distância da tônica. Em termos mais simples, é como se ele estivesse nos levando para um passeio por tonalidades bem distantes, sem nenhum aviso prévio. Parece até um pouco radical para a época, né? Como se ele estivesse quebrando todas as regras. Com certeza. E a ousadia continua na segunda parte da sonata, com uma modulação ainda mais inusitada. Para evitar uma quantidade absurda de sustenidos duplos na partitura, ele faz uma alteração enarmônica, ou seja, muda a armadura da clave para representar a mesma nota com um nome diferente. É como se ele estivesse usando um pseudônimo para a mesma nota só para facilitar a leitura. Uau, ele realmente não tinha medo de experimentar. E essa exploração harmônica toda termina em um acorde distante ainda mais ousado que o da sonata em Sol maior. É ou não é um compositor que gostava de desafiar as convenções? Sem dúvida. E o interessante é que, apesar dessa viagem harmônica toda, a sonata termina em Dó maior, que é uma tonalidade próxima de Mi maior. Ou seja, ele nos leva para um passeio por lugares distantes, mas no final nos traz de volta para um lugar familiar, porém com uma perspectiva totalmente nova. E essa jornada harmônica é guiada por um tema melódico que aparece nos primeiros compassos da sonata. O que nos faz pensar em um desenvolvimento motívico, algo que seria fundamental na música clássica. É como se ele estivesse plantando uma semente que floresceria no futuro. É mesmo. Exatamente. Mas é importante lembrar que para Scarlatti isso ainda era uma experimentação, uma possibilidade entre tantas outras. Ele não estava preso a fórmulas ou convenções. A música dele é livre ou espontânea e talvez seja por isso que ela nos fascina tanto. É como se ele estivesse abrindo um portal para o futuro da música, sem ter plena consciência disso. É uma ótima maneira de colocar. E por falar em futuro, a sonata em Fá menor K 481 nos reserva uma surpresa que antecipa um elemento fundamental da forma sonata clássica. Que surpresa! O duplo retorno. E o que seria esse duplo retorno? É a volta simultânea do tema principal e da tonalidade original, um recurso que cria um efeito dramático e que seria explorado à exaustão pelos compositores clássicos, como Mozart e Beethoven. É como se o compositor estivesse dizendo, lembra daquele tema lá do começo? Pois ele voltou e com ele a sensação de casa. E o Scarlatti já usava isso no século XVIII. Incrível.
É como se eles estivessem inventando a roda antes mesmo da gente saber que precisávamos dela. Sim. A sonata em Fá menor K, quarta de 81, mostra que ele já experimentava com esse recurso que se tornaria um dos pilares da forma sonata clássica. E como ele faz isso nessa sonata? A segunda parte da sonata começa com uma modulação enarmônica ousada, baseada em um trecho da primeira parte. Essa modulação nos leva para um acorde distante, Ré maior, que é uma tonalidade próxima de Fá menor. É como se ele estivesse explorando o lado mais brilhante da tonalidade. Que interessante. E é nesse ponto que acontece o duplo retorno. Exatamente. Ao voltar para a tonalidade original, Fá menor, ele também traz de volta o tema principal, criando um efeito de resolução e de reafirmação da identidade da peça. É como se estivesse fechando um ciclo, mas com uma carga emocional muito forte. É como se ele estivesse dizendo, a jornada foi longa, mas voltamos para casa e agora estamos mais maduros e experientes. Perfeito. E mais uma vez, é importante lembrar que para o Scarlatti, o duplo retorno ainda era uma experimentação, não uma regra. Ele não estava preso a fórmulas. Ele explorava as possibilidades, buscando sempre a beleza e a expressividade em sua música. E é justamente essa liberdade criativa, essa ousadia harmônica, essa fusão de influências que torna o Scarlatti um compositor tão singular e fascinante. Ele nos mostra que a música não precisa se encaixar em categorias ou seguir um caminho linear. A música é um universo infinito de possibilidades e o Scarlatti nos convida a explorá-lo sem medo. E, por falar em exploração, na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai discutir um pouco mais sobre o lugar do Scarlatti na história da música, comparando-o com seus contemporâneos, Bach e Handel. Global. E questionando se ele era um excêntrico ou um visionário. Fiquem com a gente. E chegamos à pergunta que não quer calar. Qual é o lugar do Scarlatti na história da música? Como ele se compara aos seus contemporâneos, como Bach e Handel? Ele era um excêntrico, um gênio solitário ou um visionário que antecipou elementos da música clássica? Essa é uma pergunta que nos faz pensar sobre como a gente interpreta a história da música. Afinal, o que define um compositor como avançado ou excêntrico? É a capacidade de inovar, de quebrar as regras da época? Ou é a originalidade, capacidade de criar um estilo único e inconfundível? No caso do Scarlatti, a gente pode dizer que ele tem todas essas características, não é? Com certeza. O Scarlatti foi um compositor ousado, que não teve medo de experimentar novos sons, novas harmonias, novas estruturas. Mas, ao mesmo tempo, ele não se encaixa perfeitamente naquela história tradicional da música, que muitas vezes segue uma linha reta. Como se a música fosse evoluindo do mais simples para o mais complexo, do antigo para o moderno. Essa visão, sei lá, darwiniana da música acaba criando uma hierarquia entre os compositores, né? Colocando os inovadores em um pedestal acima dos que seguem a tradição. Mas será que essa é a única maneira de entender a história da música? Acho que não. A música é muito mais ampla e diversa do que essa visão limitada sugere. Existem inúmeras formas de fazer música, inúmeros estilos, inúmeras estéticas. E o valor de um compositor não se mede apenas pela sua capacidade de inovar, mas também pela originalidade, pela expressividade, pela capacidade de nos emocionar. E o Scarlatti, sem dúvida, nos emociona com a sua música, né? Vibrante, cheia de energia, ousadia e personalidade. Ele nos leva para um mundo sonoro único que nos encanta e nos surpreende a cada nota. E o mais interessante é que, mesmo vivendo em um período de grande efervescência musical, ao lado de gigantes como Bach e Handel, o Scarlatti nunca se deixou influenciar pelas modinhas da época, ele seguiu seu próprio caminho, criando um estilo que é inovador e, ao mesmo tempo, profundamente pessoal. E é justamente essa individualidade, essa capacidade de se destacar na multidão, que o torna um compositor tão fascinante. O Scarlatti nos mostra que a verdadeira genialidade está em ser fiel a si mesmo, em buscar sua própria voz, em expressar a sua individualidade através da música. Talvez seja por isso que, mesmo sendo considerado um compositor periférico, Scarlatti conquistou um lugar especial na história da música. A obra dele continua nos encantando e inspirando, mostrando que a música não tem fronteiras, não tem limites, não tem regras. É isso. E com essa mensagem inspiradora, a gente chega ao final de mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Esperamos que você tenha curtido essa viagem pela vida e obra de Domenico Scarlatti, um compositor que, apesar de ter ficado um pouco escondido na sombra de outros nomes famosos, nos deixou um legado musical riquíssimo, inspirador. A gente te convida a explorar a obra do Scarlatti, a ouvir as sonatas, a se deixar levar pela energia contagiante, pela ousadia harmônica, pela originalidade sem limites. Descubra por si mesmo a genialidade escondida nesse compositor único. E quem sabe, ao mergulhar nesse universo sonoro, você não descobre um novo compositor favorito. Um gênio que por muito tempo ficou esperando para ser redescoberto. Até a próxima.